Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou cirurgião dentista do EMOSC e trabalho com pacientes com coagulopatias hereditárias, adquiridas e imunoglobulopatias também, ou seja, as discrasias sanguíneas. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é, para os cirurgiões dentistas, extremamente temerário no dia a dia, que são os cuidados odontológicos com pacientes portadores de hemofilia e doença de von Willebrand. São doenças metabólicas e que é distribuído universalmente, independente da cor, classe social, nos pacientes portadores de hemofilia e von Willebrand. Todos esses pacientes, eles são assistidos por alguma unidade do EMOSC, ou seja, todas as regiões do estado, seja ela Florianópolis, Joinville, Lages, Blumenau, Joaçaba, Chapecó e Criciúma, tem um hemocentro com médico hematologista para dar suporte a esses pacientes. Então, vocês que trabalham nas unidades básicas, esses pacientes eles têm um hemocentro mais próximo para conseguir os fatores de coagulação, conseguir os medicamentos, as orientações e vocês terem o suporte dos médicos para fazer esses tratamentos. O que é a hemofilia? A hemofilia é uma doença genética, assim como a doença de von Willebrand. Ela pode sofrer mutação genética, que é o grande problema, é a mutação genética pela questão social que envolve. Porque quando um casal nessa situação aonde não há um portador de hemofilia na família, essa mulher vai ter uma filha portadora, já que a hemofilia está ligada ao cromossoma X, ou um filho hemofílico. E o que acontece na maioria das vezes nesse caso? A dissolução familiar, porque o homem acha que a mulher o traiu, quando na realidade houve uma mutação genética. Então por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nós vivemos ainda num país extremamente machista e nós, cirurgiões dentistas, não somos mecânicos de boca, nós somos agentes de saúde. E esse é o esclarecimento que tem que ser dado de maneira contínua. Porque, de maneira geral, as crianças que nascem com alguma deformidade, em muitos casos, os homens abandonam os lares. E nesse caso, além do abandono do lar, a mulher ainda sofre o preconceito, que no caso é inexistente. Ela foi uma mutação genética. A doença de von Willebrand, ela tem uma característica um pouco diferente da hemofilia. A hemofilia, ela vai atingir as articulações do corpo, sangramento intraarticular. Também há sangramento em mucosa, há sangramento muscular. Mas o principal da hemofilia, que leva a deformidades e incapacidades se não tratada adequadamente, é por causa dos sangramentos intraarticulares. Na doença de von Willebrand tem 3 tipos de doença, tá? Tipo 1, tipo 2 com 4 subtipos e o tipo 3. O tipo 1 é de leve a moderado e o tipo 3 é o mais grave de todos, porque o fator de von Willebrand, além de atuar na cascata de coagulação, ele ativa a agregação plaquetária. E no tipo 3, as duas situações elas estão prejudicadas. Para lembrar que são doenças que não são incapacitantes. Essas duas pessoas que aí estão, um é um Betinho, sociólogo, que foi um exilado político, torturado na ditadura militar, e o Enfio, um cartunista, que lutou pelas liberdades democráticas através dos personagens de quadrinhos criados por ele. É porque se tem a imagem e a ideia de que quando se tem uma doença metabólica grave, como a hemofilia e von Willebrand, as pessoas são incapacitadas para a vida.
E o Betinho, mesmo sofrendo a adversidade de ter sido torturado, exilado, quando ele voltou para o Brasil, ele deu um tapa na cara da nossa sociedade, implantando o quilo, ou seja, dizendo que o povo estava com fome. E toda essa política hoje que se tem dos eventos, as manifestações populares e os eventos artísticos para se levar 1 quilo de alimento para oferecer às famílias miseráveis dessa nação, é graças ao Betinho que implantou essa política. Ou seja, a hemofilia é uma doença, mas não é incapacitante e nem debilitante de caráter. Quais são os objetivos da odontologia para os portadores de hemofilia e doença de von Willebrand? Os objetivos principais, além de limitar dano, prevenção de cárie, todos esses objetivos que nós temos na odontologia, o principal objetivo da odontologia é evitar hemorragia e conter as hemorragias, ou seja, se obter hemostasia quando for necessário. E isso nós somos capazes de fazer. E eu vou demonstrar algumas coisas mais à frente de como proceder para se obter sucesso na hemostasia. Vamos começar então sobre como trabalhar com esses pacientes. De maneira geral, o cirurgião dentista está acostumado a pedir com que o paciente abra a boca, ele examine a cavidade bucal e prescreva o tratamento clínico ou cirúrgico que tem que prescrever. A visão tem que ser um pouco diferente. Por que a visão tem que ser um pouco diferente? Porque nós não somos mecânicos de boca, nós somos cirurgiões dentistas, nós somos agentes atuantes de saúde. Então essa anamnese, o exame clínico, ela vai desde ver as questões sociais, as questões familiares, as condições de moradia, as condições de emprego, as articulações, ver como é que estão as articulações desses doentes, dessas pessoas, as doenças metabólicas, os medicamentos em uso. Por que isso vai ser importante? Porque vocês vão ver isso lá na frente, quando eu for demonstrar no planejamento cirúrgico. Então, quando nós temos, eu gosto de usar essa fotomontagem pelo seguinte, aqui nós temos um bebê que vai nascer. No nosso caso, é o paciente que está chegando até nós. Só que ele tem toda uma diversidade de situação, de vida, que nós temos que descobrir para poder termos sucesso nesse tratamento. Quais são os fatores de risco principais que nós encontramos nesses pacientes quando vamos fazer uma cirurgia ou uma intervenção mais invasiva? Os fatores de risco são se ele é morador solitário, se ele vive em pobreza absoluta, se ele é um trabalhador da construção civil, se ele é um trabalhador temporário, se ele é um trabalhador diarista. Isso são fatores de risco. Por que são fatores de risco? Porque ao fazer uma cirurgia, se nós não prevermos essa cirurgia de maneira adequada, com todos esses fatores sociais envolvidos, o sucesso pós-cirúrgico vai depender disso. E outro fator de risco que é muito importante, mas muito importante, é ver se esse paciente, no momento de uma cirurgia, ele vai ter em casa um fator de coagulação, se ele tem um medicamento para tomar, se ele vai ter o gelo feito. Porque se ele não tem geladeira em casa, como que eu posso prescrever gelo, crioterapia para ele, no caso, se ele não tem o gelo? Então isso tem que ser visto antes da cirurgia, para que ele possa providenciar, ou a família providenciar, o gelo. Uma coisa tão simples, mas que muitas vezes não se consegue porque ele não tem a geladeira. Então há que ter um suporte de vizinho, para que ele possa ter esse gelo em casa. Os fatores de risco bucal, esses nós sabemos, são os mesmos. São fatores bordos cortantes, litíase, prótese mal adaptada,
péssima higiene oral, que isso vai levar à possibilidade de sangramento ou por trauma ou por processo inflamatório instalado na mucosa. Então, esses fatores de risco bucal, eles têm que ser avaliados, têm que ser sanados para poder se fazer o procedimento com segurança. Por que eu falei que é importante nós olharmos as articulações? Porque se eu vou dizer para um paciente escovar de maneira adequada e ele tem uma hemartrose em um joelho como esse, ou ele está com um cotovelo dessa maneira, com hemartrose, com dor, ou ele já teve uma alteração na mão, porque teve muita hemorragia intraarticular no punho e não foi tratada adequadamente, ou ele não tem a flexão adequada do braço, eu vou ter que adequar a orientação de higiene deste paciente para essas situações. Ora, se ele tem dor e ele não consegue ficar em pé durante 2 minutos, isso vai ter que ser avaliado para que durante a higiene ele possa fazer de maneira adequada. Se ele tem dor no cotovelo, porque está com hemorragia, isso vai ter que ser avaliado. Então, a prevenção nesse momento, muitas vezes, tem que ser feita através de controle químico da placa bacteriana. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue orientar de maneira adequada a higiene oral de maneira tradicional. E quando nós nos preocupamos com esses detalhes, nós ainda estamos dando ao paciente, a esse outro ser humano que nós estamos tratando, mais segurança no nosso trabalho, porque ele está vendo que nós nos preocupamos com ele. Os cuidados específicos na radiologia. Uma coisa muito importante é que o paciente hemofílico ou portador de von Willebrand, eu vou falar os dois, vou usar mais o termo hemofilia, porque é o mais comum e os cuidados são praticamente os mesmos, né? Uma coisa que eu esqueci de colocar é que as mulheres são portadoras de von Willebrand, tanto quanto os homens. Ela não é uma situação específica masculina. Na hemofilia existem casos. Eu tenho 2 pacientes hemofílicas e uma portadora, né? A portadora ela só tem o gene da hemofilia. Mas mulheres portadoras de doença de von Willebrand, eu tenho muitas mulheres, o Hemosk tem muitas mulheres que são portadoras de doença de von Willebrand, muitas pacientes, né? E o cuidado que tem que ter na radiologia é principalmente com o assoalho bucal. Então, na hora de colocar a película radiográfica, principalmente na região de molares, dobrar um pouco a borda da película, colocar com cuidado para não machucar o assoalho bucal, que é uma área altamente sangrante. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, o paciente que tem doença de von Willebrand, ele sangra mais em mucosa. O paciente tipo 3 de doença de von Willebrand, ele se comporta como um hemofílico grave, ou seja, ele tem sangramentos articulares e sangramento em mucosa, na grande maioria das vezes. Então, esse é um dos cuidados que nós temos que ter quando formos fazer uma radiografia. Na periodontia. O problema periodontal, ele sangra por causa do processo inflamatório. O paciente não sangra porque ele é hemofílico ou porque ele é von Willebrand. O sangramento é muito intenso e difícil de controlar, mas nós temos que ter em mente que o sangramento é oriundo do processo inflamatório instalado na mucosa. Então, como é que se trata um problema periodontal nos pacientes que têm hemofilia ou doença de von Willebrand? Nós começamos numa primeira sessão, se vê que tem uma área sangrante muito grande, um processo inflamatório muito exacerbado, é feito inicialmente um controle químico da placa bacteriana
para poder diminuir esse processo inflamatório exacerbado. Isso é muito difícil de acontecer, a não ser em casos extremos. Mas quando isso acontece, se faz dessa maneira. Se faz da seguinte forma a limpeza periodontal, né? A limpeza profilaxia. Se faz inicialmente a limpeza supracoronariana, o paciente vai para casa, ele vai voltar com essa gengiva, essa mucosa em melhor estado e começa a se fazer a raspagem radicular. Ela é feita com cuidado. Essa raspagem radicular, ela não é feita de maneira abrupta, mas ela é feita com cuidado e é possível. Se as bolsas forem profundas, a limpeza é gradativa. Não necessariamente vai se conseguir fazer uma raspagem radicular numa única sessão. O que se pode fazer com esses pacientes? É usar o ácido tranexâmico de uso oral, endógeno, e tópico. Eu vou mostrar lá na frente como que se usa isso e as doses. Então se pode usar isso. As cirurgias periodontais são consideradas cirurgias de alto risco de sangramento. Então, se tiver que fazer uma cirurgia periodontal, se deve entrar em contato com um médico hematologista para avaliar o caso. O médico prescreveu o fator previamente para se fazer a cirurgia periodontal, porque é uma cirurgia de alto risco de sangramento. Na dentística, nós não temos muito mistério. O que tem que ser feito na dentística? As instalações padrões, acabamento de boa qualidade, bordos, sem deixar bordos extra cavidade, polida. O cuidado que tem que se ter é na hora de colocar a matriz. Se colocar a matriz e sangrar, nós podemos usar um artifício que se tem nos consultórios, que são hemostáticos à base de cloreto de alumínio. Um exemplo comercial é o Hemostop, que é o que as pessoas mais usam. Se pega uma bolinha de algodão, coloca-se nessa área sangrante, deixa 5 minutos, ele vai obter a hemostasia na maioria das vezes. Obtendo a hemostasia, dando para fazer a restauração, se faz a restauração. Cuidado com a broca de alta rotação, os cuidados normais que nós temos com os pacientes de maneira geral. Dentística não temos muito mistério em relação a isso. Na endodontia. A endodontia, ela, se sangrar durante o processo de endodontia, durante o tratamento endodôntico, geralmente é por causa de resto radicular ou porque houve perfuração da raiz. Na maioria das vezes, não ocorre sangramento algum. Mas se tiver um sangramento, você acha que não tem como controlar, basta botar um curativo de demora, seja ele com agente formalizante, seja ele com paramonoclorofenal ou com hidróxido de cálcio. O arsenal terapêutico, o endodontista ou o cirurgião dentista que estiver fazendo esse procedimento, ele vai definir qual o curativo de demora. Se coloca um curativo de demora, e o paciente volta na próxima sessão e você continua normalmente o tratamento endodôntico. Não há necessidade do uso de fator de coagulação, não há necessidade do uso de via endógena, via oral, de ácido tranexâmico, ou o DDAVP, que é a desmopressina, que também é utilizado. Sempre é melhor usar com isolamento absoluto. Paciente hemofílico, paciente von Willebrand ou qualquer outro paciente que tenha discrasia sanguínea, ele pode ser feito todo o tratamento com ele com isolamento absoluto quando necessário. Não há impedimento algum para isso. Ortodontia. Na ortodontia, o que tem que se cuidar, e acontece muito, os pacientes chegarem sangrando na mucosa, porque ficou o fio ortodôntico, aquelas pontas cortantes, ou os brackets estão ativos, não tem uma cera em volta desse bracket. Isso é importante. É não deixar o fio em excesso, o término do fio em excesso, porque daí o sangramento é um sangramento difícil de tratar, porque é na mucosa, há uma laceração, há um corte,
e isso é difícil. Os brackets, colocar cera de proteção. Os movimentos ortodônticos não devem ser feitos de maneira intempestiva, faça um pouco mais leve. Quando colocar a banda, tente não colocar essa banda ortodôntica muito dentro do sulco. Oriente bem esse paciente em termos de higiene, porque senão o processo inflamatório vai se instalar ali e ele vai ter um sangramento. Na disjunção palatina, não fazer ela de maneira abrupta, forte. Faça ela mais leve, a disjunção palatina, quando for fazer, porque ele vai ter muita dor. Na prótese, os cuidados da prótese principais são as moldagens. Quando for fazer uma moldagem, adapte corretamente a moldeira, evite a formação de vácuo, porque se você fizer vácuo muito intenso, vai ocorrer um sangramento. Cuidado no colocar a moldeira na região mandibular por causa do assoalho de boca, que provoca sangramento, se for traumatizado. Então, isso são cuidados que tem que se ter durante a confecção de uma prótese. E claro que a prótese ela tem que estar bem adaptada, essa prótese ela tem que estar polida, o acabamento adequado, a oclusão adequada, ou seja, todas as normas técnicas da confecção correta de uma prótese. Anestesia. Não há qualquer impedimento sobre qualquer sal anestésico. Pode-se usar qualquer sal anestésico. Isso não há nenhuma restrição a esses pacientes quanto ao tipo de anestésico a ser utilizado. Um único detalhe, que esse tem que ser gravado, mas muito bem gravado, é quando for dar uma anestesia de bloqueio alveolar inferior nesses pacientes, obrigatoriamente ele tem que tomar o fator de coagulação previamente. Tem que ser elevado a 30% o fator de coagulação. Por quê? Porque o paciente pode ter um edema de glote e vir a óbito. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós colocamos a agulha para fazer a anestesia de bloqueio alveolar inferior, nós estamos indo às cegas e pode lacerar um vaso. Como esse paciente tem uma alteração na sua cascata de coagulação, ele vai sangrar e vai ficar sangrando. E ele pode ter um grande edema de glote e levar à asfixia. Ninguém quer fazer uma traqueotomia imediatamente nesse paciente e levar ao risco. Então, para evitar esse risco, obrigatoriamente, quando for dar uma anestesia de bloqueio alveolar inferior, entre em contato com o hematologista e peça para elevar o fator de coagulação a 30%. Eu quero voltar um pouco lá para trás, que a hemofilia ela é considerada grave quando se tem menos de 1% de fator de coagulação. Ela é considerada moderada quando se tem de 1 a 5% de fator de coagulação e ela é considerada leve quando ela tem de 5 a 30% de coagulação. Não existe uma regra de sangramento. Eu tenho pacientes que sangram muito, sendo leve, e pacientes que sangram muito pouco, sendo grave. Quando você der uma anestesia, ela tem que ser lenta, ela não pode ser abrupta, ela tem que ser lenta. Ela tem que ser feita de maneira adequada. A técnica intraligamentar, as infiltrativas, elas não necessitam de fator de coagulação. Quando ocorrer um extravasamento sanguíneo nessas técnicas anestésicas que pode ocorrer, um gelo macerado sobre o local, não há mais necessidade de tomar fator. Não há necessidade nenhuma de tomar fator. O gelo vai tranquilamente controlar esse sangramento. Na anestesia, no primeiro molar, quando for anestesiar o primeiro molar, tem uma técnica anestésica que é utilizado
colocando a agulha meio centímetro em média atrás da papila distal do primeiro molar e se injetar lentamente, bem lento, o sal anestésico, porque dá um silêncio operatório para fazer restaurações sem necessidade de fazer o bloqueio alveolar. Esse é só para demonstrar, porque não existe isso de que paciente hemofílico tome sangue, ou paciente de von Willebrand tome sangue, ou crioprecipitado. Não, eles tomam um fator de coagulação, que são as proteínas plasmáticas, e tem 3 laboratórios no mundo que produzem essas proteínas plasmáticas, né? Eles conseguem extrair do plasma essas proteínas plasmáticas e transformar em fator de coagulação. Tem inativação viral, todo o controle para as doenças infecto-contagiosas. O Brasil, ele exporta o sangue, o plasma excedente, tendo um acordo internacional com essas empresas que baixou muito o custo do fator de coagulação que o Brasil importa. A qualidade do sangue brasileiro, ele é excelente de maneira geral, né? Existe uma política nacional de sangue, que começou no governo do Fernando Henrique Cardoso e continuou no governo do Lula e da Dilma. É uma política internacional de qualidade de sangue. Antigamente, os hemofílicos, até a década de 90, morriam muito, a maioria deles, dificilmente se tem hemofílico velho hoje, de terceira idade, porque morreram de AIDS, hepatite C, hepatite B, porque não tinham controle de sangue. Com a Política Nacional de Sangue implantada no governo do Fernando Henrique, isso mudou radicalmente e o Brasil hoje ele tem um dos melhores sangues do mundo para transfusão. Então se usa o fator de coagulação, que é esse aí, né? Um deles é a caixinha, o Brasil importa, é o fator 8, fator 9, esse é o fator 8, cirurgia. Esse é o grande questionamento nosso. Por que nós podemos fazer cirurgia no ambulatório? Por que nós podemos fazer cirurgia nesses pacientes numa unidade de saúde, um posto de saúde, de qualquer lugar? Por quê? Porque nós temos técnicas para fazer isso hoje. E a cirurgia, ela envolve várias etapas para se ter sucesso. A primeira delas é o planejamento. O planejamento cirúrgico é ver a sua agenda, ver se você não vai viajar, se vem feriado. Ver a agenda do paciente, se ele tem prova na escola, se ele tem um trabalho para entregar, se ele é diarista, está precisando de emprego. Tudo isso é importante para evitar risco. Planejamento em termos de radiografias de qualidade. Não se faz cirurgia sem radiografia. Mesmo de dente descido, se faz a radiografia. Mesmo de um resto radicular, que você acha que é um resto radicular pequeno, que está ali, de o 22 ou o 32 ou 31, que são dentes que têm raízes pequenas. Sempre a radiografia, porque as surpresas são inevitáveis. Gelo, ele tem que ter o gelo em casa. Ele tem que levar o ácido tranexâmico para casa, ele pega no hemocentro o ácido tranexâmico. Ele tem que ter uma dose de fator em casa, em caso de urgência. Tem que ser conversado com o médico hematologista que você vai fazer essa cirurgia para ele. Esses cuidados são importantíssimos. A adequação do meio bucal já tem que ter sido feita. Todos esses cuidados, nós vamos ter sucesso numa cirurgia. Tem um resto radicular e ele tem litíase. Se faz previamente a remoção dessa litíase, desse tártaro, se faz o controle da placa, se deixa essa mucosa mais saudável, para evitar um sangramento. Se tem um processo inflamatório e nós vamos fazer uma cirurgia num local onde tem um processo inflamatório, nós vamos aumentar o risco de sangramento. E o que nós não queremos é sangramento. Então, o planejamento é importantíssimo. Depois, durante a cirurgia, nós temos que fazer da seguinte maneira: o mais atraumático possível. O descolamento gengival deve ser feito da maneira mais atraumática possível, mas ele deve ser feito. Dentes multirradiculares, faça sempre com odontosecção.
tire-se raiz por raiz, não se tira o dente multiradicular sem fazer odontosecção. Por quê? Porque você pode ter fratura de alvéolo, você pode ter fratura da parede vestibular, você pode ter fratura óssea, pode ter laceração de tecido mucoso que vai aumentar a sua loja cirúrgica, aumentar a possibilidade de sangramento. Então, esse tipo de cirurgia é feito dessa maneira, para se obter sucesso. Curetar todo local onde tenha tecido de granulação, cisto, granuloma, o que seja, curetar, porque o que vai sangrar geralmente é tecido de granulação, resto de granuloma, resto de cisto. Isso vai provocar sangramento. Esse é um hemospon, que ele é feito de origem porcina, é uma esponja liofilizada, que vem dentro de blisters individuais. Como que é usado isso na cirurgia? Um blister desse, ele dá para colocar em 2 alvéolos. Por que se não coloca, como se faz em cirurgia em pacientes que não tenham doenças hematológicas? Por que não se enche a cavidade, a loja cirúrgica, com a esponja liofilizada nesses pacientes? Não se enche a cavidade com a esponja liofilizada, com o hemospon, porque como ele continua sangrando, o tempo de sangramento dele é muito maior, ele vai fazer com que esse hemospon vá pressionar a sutura que foi feita e vai romper essa sutura. Então se faz da seguinte maneira: se seca o alvéolo cirúrgico, depois de ter feito a curetagem, irrigar esse alvéolo cirúrgico, você pega o hemospon, corta ao meio, amassa esse hemospon e com a pinça introduz no fundo do alvéolo. Cada alvéolo vai levar a metade de um blister desse de hemospon. E o alvéolo deve estar seco. O alvéolo tira o sangue e imediatamente já coloca isso ali, né? Você pode secar esse alvéolo com uma gase, se não tiver sugador cirúrgico, seca com uma gase o máximo que der e coloca o hemospon. Aqui é o Hemoblock, que é um ácido tranexâmico, é uma marca comercial, e esse aqui é o Transamin, o mais antigo, né? Que foi o primeiro do mercado. O que o ácido tranexâmico faz? Ele inativa a plasmina, ele é um antifibrinolítico, então ele vai diminuir a fibrinólise, que é muito intensa nesses pacientes. Como é que se usa isso? De maneira endógena, ele começa a tomar 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Então ele toma, a dose é 20 miligramas quilopeso, independente da idade. 20 miligramas quilopeso de 8 em 8 horas. Então a quantidade de comprimidos, cada comprimido tem 250 miligramas, você vai fazer os cálculos e ver quantos comprimidos ele vai tomar a cada 8 horas. Ele começa 24 horas antes, para ter uma quantidade de ácido tranexâmico, ou seja, esse antifibrinolítico circulando de maneira adequada no sangue dele, e se mantém até 7 dias. Né? Então, um período de 7 dias, iniciando um dia antes, você vai ter um sucesso na sua hemostasia. É proibido dar qualquer injeção intramuscular nesses pacientes. Esses pacientes não podem tomar injeção intramuscular. Essa ampola, ela é usada, nós usamos muito, para irrigar a boca do paciente. Você pode irrigar a loja cirúrgica com esse ácido tranexâmico e também ele pode fazer bochecho previamente nas raspagens periodontais. Eu não uso ele de maneira endovenosa, tá? Bom, vamos lá mais um pouquinho, que está no finalzinho. Como é que se faz o tópico? O tópico, a ação tópica desse ácido tranexâmico, ela é feita da seguinte maneira. Você pode diluir esse ácido tranexâmico com soro fisiológico, com solução anestésica, com água destilada. Coloca um pouco do líquido em cima dele, deixa ele absorver, ele vai absorvendo, você faz uma pasta do ácido tranexâmico e ele se transforma nisso aqui. Essa pasta de ácido tranexâmico, ela é colocada sob a loja cirúrgica, sob o local que está sangrando, e eu, particularmente, prefiro que ele fique mordendo durante 15 minutos.
5 minutos eu acho muito pouco para a ação tópica desse ácido tranexâmico. Se for obter insucesso no primeiro curativo, repete o curativo novamente e orienta, demonstra para o paciente ou para o acompanhante como fazer em casa. Porque ele vai fazer esse curativo em casa 3 vezes ao dia. Nos próximos 3 dias ele faz isso, fica 15 minutos, faz a pasta, coloca sob o local cirúrgico e morde durante 15 minutos. Por quê? Porque nós temos uma ação antifibrinolítica no local. E isso nós obtemos muito sucesso. Na maioria das vezes, eu consigo ter sucesso na cirurgia usando só hemostasia tópica. Para encerrar, a sutura, né? Sempre a sutura. A sutura é importantíssima. Não se preocupe que você está vendo que aqui está um pouco isquêmico. Não tem problema. Nenhum problema de estar isquêmico, porque isso não vai dar nenhum problema para o paciente. Só que quanto mais eu conseguir colabar os bordos, que é uma situação difícil, sem tirar o osso, né, sem tirar tecido ósseo, melhor para o paciente. Eu obtenho o quê? Obtenho aqui uma obliteração da lesão. O trauma oral é quando chega uma criança com trauma que caiu do balanço, quebrou o dentinho, ou teve extrusão dental, ou lacerou o lábio, ou lacerou a mucosa, manter a calma. Manter muito a calma, acalmar os familiares, remover esse coágulo. Realmente, quando chega uma criança dessa num consultório, as toalhas de sangue estão cheias e a família apavorada, porque sangra muito, só que ali tem uma mistura de sangue e saliva, né? Então, calma, remove esse coágulo e faz o que tem que fazer de maneira convencional e se faz as hemostasias tópicas. Na maioria das vezes se consegue fazer a hemostasia sem precisar usar fator de coagulação, por incrível que pareça, mas se consegue. Voltando ao transamin, tem uma contraindicação no ácido tranexâmico, desculpe. O ácido tranexâmico, seja ele hemoblock, transamin, a contraindicação é hematúria. Se ele tiver com hematúria, ou seja, sangramento urinário, ele não pode tomar o ácido tranexâmico. As complicações hemorrágicas. Você fez a cirurgia, você tomou todos os cuidados, o paciente tomou todos os cuidados e obteve-se um insucesso com sangramento. Teve uma complicação hemorrágica. O que fazer nisso? Primeiro remove aquele coágulo, aquele falso coágulo que está por fora, remove aquilo tudo, vê por onde que está sangrando. É da loja cirúrgica onde foi feita a cirurgia. Não é outro local que ele se machucou, que isso pode acontecer também. Mas é daquele local. Você remove tudo, remove as suturas, limpa a cavidade novamente, cureta a cavidade novamente e faz todo o processo novamente. Lava, coloca hemospon, sutura, coloca o ácido tranexâmico e na maioria das vezes você vai obter sucesso sem precisar tomar o fator de coagulação. Eu queria agradecer a atenção de todos, agradecer principalmente em nome dos pacientes, que a minha proposta é tentar transferir um pouco do que eu sei pouco, sei muito pouco. Eu tenho só 13 anos de experiência com esses pacientes, é uma experiência ainda pouca, 13 anos é muito pouco, a gente aprende todos os dias. Mas a minha grande proposta é sempre tentar transferir o conhecimento para evitar que essas pessoas se desloquem 300, 400, 500 quilômetros de distância para vir aqui a Florianópolis para fazer procedimentos que poderiam fazer numa unidade próxima da casa dele, dando mais conforto. Se para nós, que temos nossas articulações em perfeito estado, andar 300, 400 quilômetros, 500 numa Topic já é desagradável, imagine para essas pessoas, além da perda de trabalho, perda de escola, existe todo um transtorno social que seria evitado e nós, como cirurgiões dentistas, estaríamos fazendo um papel social muito grande, usando a nossa capacidade técnica, aliando a nossa capacidade humana para restabelecer a saúde dessas pessoas. Muito obrigado.
Então, o pessoal de Rio Negrinho diz que tem um paciente hemofílico que necessita de cirurgia. Então, eles têm dúvidas sobre como proceder. Que ele tinha dúvidas, né? Eu gostaria de saber o nome do colega que está aí. E o meu e-mail é manoluiz@hotmail.com. manoluiz@hotmail.com. Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar para esse e-mail. E o telefone lá no EMOSC é 3251-9734. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que precisar, qualquer orientação. E, assim, a disponibilidade é sempre. Se vocês quiserem organizar o workshop com cirurgia no local, é só organizar que eu vou. A gente leva o paciente de vocês e que tiverem aí, a gente faz a cirurgia, faz o procedimento, dá um seminário com mais horas, porque 40 minutos é muito pouco, e eu estou à disposição. Bom, parece que está fechando aqui o tempo. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos e me colocando novamente à disposição. Que amanhã comemoremos o nosso dia independente da exploração salarial que nós, de maneira geral, estamos sofrendo, mas comemoramos o nosso dia amanhã, que é o dia dos cirurgiões dentistas, com muito amor pela nossa profissão, por nós e pela vida que temos. E lembrar a todas as mulheres que ainda não fizeram seus exames de mama periódico, que o façam, e a todos os homens aqui presentes que lembrem suas companheiras, suas namoradas, suas mães, para fazer o exame periódico preventivo do câncer de mama. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.